porque agora não dá pra voltar atrás. Fala, humanos e inteligências artificiais, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir a resenha do terceiro filme da franquia Tron, que começou lá nos anos 80, sendo esse Tron Ares, que assim, chamou muita atenção por ser um filme muito bonito, mas será que é só isso? Então vamos conferir, né, logo mais depois de você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, bora lá! E vamos começar falando sobre do que se trata, né, a franquia Tron. Basicamente é uma franquia que se iniciou em 1982 com o primeiro filme intitulado Tron, uma Odisseia Eletrônica. Filme que chamou bastante atenção pela sua ideia, né, de que um programador poderia criar, né, uma inteligência artificial que talvez dominaria todo, né, o sistema eletrônico que ali estava, que do ponto de vista humano seria praticamente impossível dessa, né, IA ou desse programa, né, ter uma vontade própria. Mas Tron, que é, né, do que se trata o primeiro filme, acaba então adquirindo uma certa consciência, e é mais ou menos por aí que vai, né, toda a franquia, desde seu primeiro filme lá em 82, seguindo para Tron, o Legado, e que se arrasta agora para Tron Ares, colocando de fato a humanidade batendo de frente com a tecnologia. Mas algumas questões que a gente vai ver, né, dentro dessa franquia. Porque assim, nos dois primeiros filmes, o protagonista acaba indo parar dentro do computador, ou no caso dentro do jogo, né, que foi feito pelo programador Kevin Flynn, que, né, começou tudo isso lá nos anos 80, criando um jogo bidimensional onde você tinha que controlar ali alguns veículos, no caso uma moto, e também em questão de combate, esses programas que vão colidir, né, um com o outro até sobrar apenas um. Mas isso tudo acaba saindo um pouco do controle após Kevin Flynn acabar desaparecendo, e de uma maneira misteriosa. Mas o que muitos não sabiam é que ele foi parar dentro do jogo, se tornando talvez parte da programação e parte do próprio jogo. Algo que se assemelha, né, de uma forma grosseira, ao próprio cristianismo. É mais ou menos essa analogia que o próprio filme, né, o primeiro filme, nos dá, né, pela perspectiva que a gente tem na vida real. É um programador maior, né, como o Deus aqui do mundo de Tron, sendo o criador e indo parar dentro do jogo, ou seja, né, Jesus ali sendo interpretado também por Kevin Flynn, indo parar dentro do jogo. Então é mais ou menos essa a proposta, e é mais ou menos por aí que a analogia também vai, seguindo para o segundo filme, Tron, o Legado, sendo esse, né, o filho biológico de Kevin Flynn indo parar, né, dentro do jogo após descobrir e também, né, investigar um pouco mais sobre o passado de seu pai e o passado, né, da empresa que ele acabou criando, né, com essa tecnologia. E então ele vai parar dentro do jogo assim como seu pai, mas fazendo algumas, né, escolhas um pouco diferentes. Principalmente porque o seu pai tinha escolhas diferentes também para fazer. E o que ele acaba descobrindo é que tudo o que seu pai construiu, inclusive, né, a sua própria imagem e semelhança em forma de programa, intitulado de Clu, que seria o grande salvador, talvez, dentro desse mundo de programação, que de certo modo, também uma analogia meio cru, né, seria ali o anticriador. Então vocês já pegaram aí a referência. Cru fazendo o papel então de vilão, a imagem e semelhança do seu criador, só que algumas diferenças claras, né, como o jeito de agir e como ele quer conquistar este mundo, né, e também o mundo de seu criador. Por aí você já tira que tem algumas semelhanças aí com a Bíblia também, né, mas enfim. Seguindo então para o terceiro filme, que acaba se distanciando um pouco dessa analogia em alguns parâmetros, mas mantém algumas coisas. Tron Ares traz a mesma questão, onde a inteligência artificial acaba desafiando o seu mestre, por perceber que o seu mestre nem sempre, né, faz ali algumas escolhas
sábias, talvez, né? Tendendo também, né, a essa parte de fugir um pouco da sua programação, do que está destinado a fazer. Sendo esse, então, Ares, interpretado por Jared Leto no terceiro filme, né? Que é o que a gente vai falar aqui. O terceiro filme traz então esse mesmo aspecto de que a programação, a IA, né, a inteligência artificial, aqui intitulada de Ares, acaba desafiando, tendo uma certa consciência de seus atos, então ele acaba decidindo por si só e arcando com as consequências dessas decisões. Então é aquele grande medo da IA. E como isso, né, avança dentro do filme? Trazendo a perspectiva de que essa IA quer sim, né, virar humano, ter a sua permanência no nosso mundo, no mundo real. E é aí que entra, né, várias questões do filme, que se eu for me aprofundar ainda mais aqui com vocês, eu vou dar muito spoiler, mas não é o caso, beleza? Então, esse foi um pouquinho da história, ou da grande analogia, que é Tron como um todo, como franquia. Pronto? E agora então vamos falar sobre Tron Ares, basicamente, né? O filme mesmo, sobre os pontos positivos e negativos e o que a gente achou aí do filme. Seguindo então para o enredo, que traz algumas coisas peculiares, né? Como ideias boas, como o próprio Ares vir ao nosso mundo com a sua companheira, talvez ali de batalha, né? Que seria Athena. Referência a deuses gregos por ter essa questão de batalha mesmo, que eles estão em guerra contra uma outra corporação, a corporação de Kevin Flynn. Só que aqui eles não trazem os personagens como sequência, aqui eles ficaram no passado, tanto Kevin Flynn quanto o próprio Sam Flynn, né, que é o filho do Kevin Flynn, que, né, é o protagonista do filme anterior, Tron, o Legado. E assim eles criam uma nova história para, né, interagir com essa empresa, onde Kevin Flynn acabou desaparecendo realmente lá nos anos 80, como eles realmente acreditam, principalmente o que foi mencionado no filme anterior. E o Sam acabou, né, deixando a empresa de lado, passando o cargo de CEO para outras pessoas, mas principalmente Eve Kinn, que seria, né, então a CEO dessa mega corporação que está em busca desse código de permanência, onde um programa poderia se situar no nosso mundo por tempo indefinido, como se fosse uma vida realmente. E é aí que entra toda uma questão, pois eles separam, né, essa empresa do Kevin Flynn como uma empresa boa e a empresa de Julia, né, que seria o outro CEO, né, como uma empresa ruim, que está tentando pegar o código de permanência para vender mais armas para quem conseguir pagar mais, basicamente. É aquele dilema das megacorporações, né? Seguindo então para essa dualidade, né? Um preto e um branco realmente. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam, né, desse jeito. Mas enfim, Eve acaba então indo, né, numa jornada para descobrir mais sobre esse código de permanência, onde ela acaba encontrando isso, o que dá então o pontapé inicial realmente para que o filme avance dentro da história. Porque logo após isso, né, a batalha entre as duas empresas, ou no caso entre os dois CEOs ali, né, começa atrás desse código. E aí que entra o Ares, porque ele fica sabendo, né, desse código claramente, porque o seu criador, né, ordena que ele vá em uma missão para destruir Eve e conseguir conquistar então e pegar, né, esse código de permanência para a empresa. Mas ele se rebela ali e claramente agora ele quer esse código de permanência. Mas ao se rebelar, ele então, né, se une à empresa boazinha e vai atrás do código original, lá no código fonte do primeiro jogo Tron de 1982, né, a Odisseia Eletrônica, lá no primeiro filme. Então o filme muda a partir daqui e traz uma outra perspectiva, adicionando esses elementos dentro do roteiro que vai fazer você, sei lá, né, ter aí uma certa nostalgia, se é que alguém tem uma certa nostalgia, fazendo uma autorreferência ao seu filme anterior e também ao seu filme de origem. Então isso é até legal.
mesclando então esse visual do moderno com o retrô. Mas é aí que entra toda uma questão também sobre o visual do filme, que é um espetáculo à parte, que eu já vou mencionar, porque nesse âmbito de roteiro, as coisas até que andam de forma ok, mas é só isso, de forma ok, porque a maior pergunta do filme, que é sobre o código de permanência que eles ficam falando o tempo todo, que seria um código de dupla hélice, que se assemelha a um DNA, por isso esses programas conseguem vir ao nosso mundo, né? Seria o código, sei lá, né? O código assim, nossa, que vai revolucionar o mundo todo. Mas na sua explicação, que assim, a gente não quer uma explicação científica ultra detalhada de como os programas, né, vêm ao nosso mundo e interagem com ele, seja algo assim, nossa, aqui ó, 2 horas só de explicação. Não, a gente quer algo plausível sobre como isso acontece, e é isso que o roteiro deixa a desejar, na minha opinião. É um roteiro raso nesse sentido, que não apresenta uma boa ideia de explicação para isso. As coisas simplesmente acontecem porque sim, porque o roteiro quis. Não tem uma limitação do que eles podem fazer e nenhuma limitação do que os próprios programas podem fazer. Eles tomam decisões baseados na sua vivência, se a gente pode chamar disso, né, de vivência, e também nas próprias ordens, né, que eles recebem. E aí eles estão rearranjando a realidade, trazendo programas para a vida real, criando matéria do nada, sem nenhuma explicação. É só porque sim. E isso acaba não funcionando no filme, porque todo o entorno do filme é sobre o código de permanência e sobre essa matéria que surge do nada. É uma máquina a laser que começa a fazer coisas aí ao bel prazer e sem limitação nenhuma, sem limitação de recurso, sem limitação física, sem limitação monetária, sem nenhum tipo de burocracia, nem nada para ser resolvido. Simplesmente acontece. E é aí que entra a grande questão do filme. Se eles têm acesso a tudo isso, o mundo acabou não evoluindo junto com isso, porque estava em uma mega corporação. A gente não sabe a resposta de nada sobre a grande questão do filme. E é aí que entra toda essa discussão. O filme acaba não entregando o que precisava entregar para a gente fazer parte, né, dessa narrativa. Então fica devendo nesse aspecto. Mas em questão assim visual, o filme é excelente, um filme belíssimo, no maior estilo talvez Avatar, que Avatar e Tron eu acho que caminham lado a lado, né? Inclusive é o mesmo ano que vai sair o terceiro filme de Avatar, quem diria, né? O primeiro filme de Avatar foi em 2009 e é o retorno, né, com o segundo filme de Tron, O Legado, também de 2009, com a mesma tecnologia do 3D sendo implementada nesses filmes na mesma época, né, 2009 e 2010. Tron, O Legado é de 2010. E agora, né, em 2025, vamos ter o terceiro filme de ambas as franquias, mais voltadas também, né, para esse design vermelho. O editor vai estar colocando aí para vocês, né, a capa dos filmes em vermelho, e é algo que talvez a Disney, sei lá, foi muito do mesmo lado. Parece que as duas histórias são contadas da mesma forma, de uma forma rasa também, né? Mas eles brilham muito no visual. A Disney nesse quesito está de parabéns, né? Impecável. Mas só visual não faz um filme ser bom. E é isso que o filme Tron Ares é. É um filme bom, ok, só isso. Não traz a ideia realmente de você se perguntar e se questionar sobre a IA ou essa questão, né, da própria ficção científica de propor alguma coisa criando matéria do nada, né, algo esquisito, porque hoje a gente vê, por exemplo, as impressoras 3D dominando o mercado e as impressoras precisam de filamento. Qual seria o filamento ou a matéria que essas impressoras, né, têm ao trazer aí programas para a vida real? É a grande, né, questão do filme. Algo que talvez a gente também veja em Avatar, né, que é o caminho do fogo ali e tal, né? Então fica esse grande questionamento. Será que a Disney só está apostando no visual e deixando de lado a parte da história? Será que Avatar 3 vai ser na mesma pegada de Tron Ares? Só o futuro dirá. Mas, na minha opinião, agora sim vou dar a minha opinião do filme, é que
Tron é só um filme ok, assim como o próprio Avatar. Lindo, deslumbrante, mas em questão de história é só um filme ok. Você de jeito nenhum vai perder o seu tempo, porque ele não é ruim, mas também não é magnífico. Não é aquele filme que você vai recomendar para o seu amigo assistir. É um filme muito bonito, mas é só isso, um filme bonito. E eu mesmo não me lembro de ter recomendado ninguém assistir Tron, o Legado. Só quem foi realmente comigo, né, que tem as mesmas lembranças, e quando a gente vê Tron retornando, a gente acaba lembrando, né, e tendo esse pequeno sentimento de nostalgia. Mas fica só nisso. E se você for assistir aí os outros filmes, Tron, o Legado é legal, porque você não vai ter aí uma grande surpresa, mas também não é um filme ruim. Só que Tron, uma Odisseia do Espaço lá de 1982, acaba tendo uma ideia melhor, né, apresentada do que suas sequências, mas em questão de visual é um pouco difícil de assistir, é meio datado, mas eu acho que vale a pena pelo menos pela curiosidade, sabe? Então é um filme somente ok. Então, para mim, a nota do filme Tron Ares é uma nota 6. Passa de ano, mas fica só ali no... fez o dever de casa e pronto, só isso. Não é nada grandioso, mas também não é horroroso, sabe? É um filme nota 6 mesmo. Você vai assistir e beleza. Agora, se a gente for colocar por uma ordem, né, de lançamento, eu já vou dar a nota, por exemplo, para os seus anteriores, que também é a ordem de lançamento e a ordem cronológica, beleza? Então vamos lá. Uma Odisseia no Espaço de 1982, para mim, é uma nota 6,5. É um pouquinho melhor do que os outros, mas é só um pouquinho melhor. Apresenta boas ideias e, para a época, talvez tenha sido algo revolucionário. Mas eu não estava lá e eu não sei dizer, né? Assistindo hoje em dia, assim, não assisti hoje em dia, né? Faz uns, 15 anos que eu não assisto, mas ainda assim é um filme um pouco difícil, né, de assistir hoje em dia. Já indo para Tron, o Legado, pela nostalgia, talvez, né? Porque foi o primeiro filme em 3D que eu assisti, tem um visual um pouco diferente, trazia uma franquia, né, que retornava aí dos anos 80, eu também dou uma nota 6,5, porque é muito legal, principalmente por conta do visual, e quem assistiu e teve a experiência no cinema foi uma outra proposta. Você assistindo, né, no streaming, talvez esse meio pontinho acabe saindo e talvez caia para 6, né? Então é mais ou menos essa a pegada, entre 6 e 6,5 para quem assistiu no cinema, beleza? Já Tron Ares, com a mesma, né, visão de quem assistiu no cinema, para mim também fica aí, então, com uma nota 6, um pouquinho abaixo dos anteriores, na minha opinião. Eu esperava mais sobre a proposta do filme trazer, né, essas IAs para a vida real de uma forma um pouco mais explicada, que faça sentido. Eles só cagaram para isso e as coisas simplesmente acontecem. E por isso, para mim, né, acaba caindo aí na nota 6. Um pouquinho acima do medíocre, mas é só um pouquinho por conta do visual, porque o filme realmente é muito bonito e traz aí essas referências, essas autorreferências à própria franquia. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E já aproveita que você está aqui e continue aqui com a gente, né? Eu vou deixar aqui, ó, outras duas recomendações para vocês, ó. Vou deixar aqui a nossa playlist de resenhas, que tá bem legal, e os filmes de 2025. Tem muita coisa boa aqui para você assistir. Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!